Certo, galera, vamos agora começar com a parte 2. Aqui eu vou estar explicando agora sobre a parte da interface do sistema, com a qual o usuário vai interagir para poder adicionar os processos dentro do sistema aqui. Então vamos dar uma olhada como é que ficou aqui, ó. Essa aqui é a interface, bem chutinha, bem simples, toda utilizando tabela. A mais básica do HTML é as tabelas, né? Ali aqui nós temos aqui essa caixinha aqui vai ser responsável por fazer a listagem dos registros já existentes, separando por PID, processo e prioridade nessas respectivas ordens aqui. Como eu não tenho nada inserido ainda, ele me exibe o vazio aqui, ó, a informação vazio. Aqui eu preferi colocar como vazio para ficar um pouco mais simples de compreender o seu uso. Aí aqui eu tenho o input da PID, o input do processo e o input da prioridade. São os campos de texto responsáveis por armazenar cada respectiva informação. Então, aqui nós vamos ter a necessidade de ter 3 formulários que vão fazer o envio das informações em cada um desses formulários para a própria página tratar esses dados aqui e inserir aqui dentro da listagem. Deixa eu ver aqui. Olha, aqui por exemplo tem um form. Aqui tem outro formulário. Para cada botão tem um formulário. Para cada ação eu criei um formulário. Vou mostrar aqui como é que ficou aqui, ó, no código. Esse aqui é o index, que é o responsável, que é o mesmo que é o resultado desse código aqui, é essa página que vocês estão vendo aqui no caso. Então vamos dar uma vasculhada nela aqui. Aqui de início eu estou fazendo o include da página PHP, do arquivo PHP func. Esse arquivo func é onde vou estar fazendo o tratamento das funcionalidades do sistema, que no caso são a ordenação, a adição dos registros, a execução de um processo específico e a execução do processo de maior prioridade. Então, todas essas ações vão ser tratadas neste único arquivo aqui. Eu achei mais simples tratar tudo aqui dentro, porque fica mais fácil de trabalhar com sessions fora do HTML. Você vê que aqui dentro eu tenho só PHP. Eu não estou trabalhando com HTML aqui dentro. E o mais indicado é você fazer isso. Você vai trabalhar com a session antes de estar retornando alguma exibição em HTML para o usuário. Aí aqui nós temos a declaração da variável title_content, que é responsável por estar colocando o título aqui no conteúdo da listagem aqui, ó. PID processo prioridade. Eu dou um HR aqui, ó. O HR é essa linhazinha bonitinha aqui que fica abaixo dele, e dou um BR. Ele pula para a próxima linha. Então dá essa aqui e já começa nessa próxima linha aqui, ó. Você vê que onde é que está o vazio aqui, ó, por exemplo. Se não fosse o BR, ele ficaria bem por aqui assim, mais em cima. Aí temos aqui a declaração básica do título, bcpnd, que é a informação que vai ficar aqui na barrazinha aqui. Tudo isso deve ser declarado aqui dentro do head, o título pelo menos, né? E algumas outras informações acerca de CSS, JavaScript, fica tudo dentro do header. Aí aqui temos o body, que é o corpo da página. Aí aqui você pode observar que eu estou colocando o H3. O H3 ele dá um formato maior ao texto, sem eu ter que ficar mexendo com font size e essas fuleiragens de colocar negrito e tudo mais. Ele já dá um estilo
pré-programado do HTML para títulos de site. Que no caso é o H3, existe também o H1, H2, depende da necessidade do tamanho que você quer exibir o texto. Aí eu botei aqui, bagulho de coisas, processo, negócio doido. Uma besteira aqui. Só para frescar mesmo. Aí você pode ver aqui agora que eu tenho o formulário 1. Deixa eu colocar aqui para ficar melhor a visualização. Aqui, ó. Aqui eu tenho o form número 1. O método que eu estou utilizando nele é o post. Nele e em todos os outros eu estou usando post. Eu achei bem mais interessante do que ficar passando parâmetro pela URL aqui do site. Ficava muito feio e muito sem graça. Aí aqui como action, eu estou especificando a própria página, que é o index.php. O action, eu uso ele para especificar o destino da informação do post. Então quando eu apertar em inserir, a informação que tiver aqui dentro vai ser passada para a própria página. E eu vou tratar ela aqui dentro mesmo. Só que como eu estou trabalhando com essas informações aqui dentro, é por isso que eu dou esse includezinho aqui, ó. Esse include eu estou dando aqui para poder todo esse código aqui é como se todo esse código é como se eu desse um Ctrl C aqui nesse código todinho e botasse aqui Ctrl V. Mas para não ficar muito feio e muito difícil de compreender, eu coloquei separadinho tudinho para ficar mais fácil de compreender. Mas é a mesma coisa que esse código todinho aqui tivesse aqui dentro. E vai funcionar assim. Então, desta forma, eu passando para a própria página index, eu vou fazer o tratamento de cada uma dessas informações aqui dentro, como eu vou explicar mais posteriormente. De princípio, eu vou estar explicando só mais a questão do form. Então você vê que eu fiz uma tabelazinha aqui, ó. Essa tabela está englobando tudo isso aqui, ó. Até mesmo a listagem, que é table widget, onde eu especifico todo esse tamanho dela aqui, ó, comprimento dela, melhor largura, né? E o height eu especifico no caso aqui o comprimento dela aqui, ó, comprimento dela vertical, e o horizontal 702. Aí eu vou ter uma align center, que eu vou alinhar essa tabela aqui no centro da página, e um border 1, onde eu coloco uma bordazinha bem simplesinha aqui, para não ficar muito feio, só a informação aqui largada desse jeito. Aí o TR, que vale uma linha, e o TD é a coluna. No caso aqui eu tenho a coluna TD 239 de tamanho horizontal. Rowspan, é uma mesclagem de linhas isso aqui. Eu vou estar alinhando no centro também. Aí BG Color CCCCC, que é a cor. Então, então aqui nessa partezinha bem aqui, pronto, TD. É isso aqui mesmo. TR. É isso mesmo aqui. Então, isso aqui tudo se refere a esse único campo aqui da listagem dos processos, ó. Você vê que eu estou aqui, tem até a BG Color, que é o plano a cor do fundo aqui, que é o CCCCC, que aqui é essa corzinha cinza aqui no hexadecimal dela, alguma coisa do tipo assim. Aí aqui dentro dele, você vê que eu estou iniciando uma tag PHP, onde eu dou um echo título e content. Mas quem é título e content? É essa variávelzinha que eu declarei bem aqui em cima, ó. PID processo prioridade. É por isso que ele está escrevendo ela bem aqui, ó. Pam, botou ali. Aí que vai verificar se conteúdo for igual a 0,
igual a nulo aqui, então eu escrevo vazio, que no caso não inseri nenhuma informação ainda, então ele vai me exibir vazio. Caso contrário, ele vai verificar o tamanho do conteúdo, que mais posteriormente eu vou estar explicando o que é esse conteúdo aqui, detalhadamente, claro, né? Mas isso aqui vai ser onde vai estar salvo as informações referente aos registros aqui dos processos. Aí eu vou verificar o tamanho do conteúdo, que é o tamanho do vetor. Aí, caso ele seja maior do que 1, eu vou percorrer ele aqui. Dou um for de 1 igual a 0, 1. Enquanto 1 for menor do que o tamanho do conteúdo, eu vou incrementando o i++. Aí eu dou um eco, conteúdo 0, e o outro vetor dentro dele no índice 0 também. Como eu expliquei na parte 1, eu estou me referindo no caso ao PID, como eu coloquei aqui na frente. Ó. PID, o 1 ao processo e o 2 à prioridade. Como podemos ver aqui, ó, ele vai seguir essa mesma ordemzinha aqui. Ó. Tanto é que eu coloquei até a simbologiazinha aqui, ó, das setinhas. Eu escrevo PID, escrevo a setinhazinha aqui também. O processo e a prioridade. E assim vai até ele terminar o vetor. Agora, caso contrário, ele não tem mais do que um índice dentro dele salvo. Ele tem apenas, digamos que, um único índice. Então ele vai inserir tudo com o 0 aqui, ó. 0, 0, 0, 0. Ele não vai ter mais do que 1. Vai ser sempre o 0, que é o primeiro índice do vetor. Aí ele dá um eco e exibe as informações. Aí aqui está concluída a nossa listagem dos registros existentes no vetor que a gente está utilizando. Aí aqui tem uma outra parte aqui, ó, que é referente já à parte essa partezinha aqui do PID, ó, processo da prioridade. Aí tem aqui, eu terminei aqui uma coluna, inicio outra coluna aqui, que é referente a essa coluna aqui, ó. Aí eu tenho a coluna aqui de tamanho 97, que é isso aqui. Aí aí eu tenho uma outra coluna aqui. Eu iniciei a coluna aqui, fechei ela, abri outra coluna e coloquei um input aqui dentro. Ó. Aí eu botei o nome um input type text. O nome dele é PID. O ID também eu botei PID. Aí eu botei um style width 98% para ele preencher aqui esse input por dentro de toda a tabelazinha aqui dentro. Ó. De toda a coluna que ele está inserido aqui dentro. Porque senão vai ficar só um pedacinho aqui do input aqui, ficar esse espaço branco aqui. Eu preferi preencher ele completamente aqui. Aí aqui eu estou finalizando outra coluna. Perfeito. Aí aqui eu finalizo a linha. Essa linha aqui eu estou finalizando ela. Aí eu vou passar para outra linha. Agora é processo. Eu abro aqui o TD processo, ó, que é uma outra coluna. Eu abro e fecho. Inicio outra coluna com o TD input. Aí eu coloco aqui type text. O name dela é processo. Vai ficar mais fácil, melhor colocar tudo de caixa baixa mesmo aqui, ó. Tudo com o mesmo nome, para não ter confusão na hora de estar trabalhando com elas lá no PHP, onde eu vou estar pegando post, que vai estar passando como parâmetro aqui no inserir. Aí você vê que eu estou seguindo o mesmo processo aqui, ó, name processo, id processo e style 98% também. Fecho a coluna aqui também e fecho a linha. O TRzinho aqui, ó. Inicio outra linha com prioridade. Saio daqui e volto para cá agora. Aí prioridade, mesmo procedimento todinho aqui, ó. Finalizou a coluna, aí eu venho para cá. É isso bem aqui agora. Aí aqui eu tenho outra linha. TD Colspan 2. Como eu deveria ter duas colunas aqui, ó, já mesclei duas colunas aqui dentro dele, ó. O Colspan ele serve para isso. Ele está pegando, no caso, o que seria duas colunas aqui, ó. Ele está pegando só para ele numa única coluna.
e alinha o conteúdo. Ele está alinhando o conteúdo que tem aqui dentro para centralizado, ó, Align Center. Dentro dele eu coloco aqui, ó, o input type submit name. É o inserir com valor inserir. Você viu que eu coloco tudo com o mesmo nome aqui, ó, nome e valor, para ficar bem mais simples, para não ter confusão depois. Dá muito trabalho para resolver isso aqui depois, que você não sabe nem identificar o erro depois. Isso é bom não pecar nessa parte aqui. Aí eu pego, finalizo aqui a coluna, assim também como finalizo também a linha aqui, ó, TD, TR. Aí como você pode ver, finalizei o formulário 1, que é referente a essas informações aqui dentro, ó, do inserir, e estou iniciando um outro formulário, formulário 2, que é referente a isso aqui, ó. É só essa partezinha aqui, ó. Formulário 2, método post action index.php. Aí aqui eu inicio uma linha, que é essa linha aqui. Inicio a coluna, td, executar pid, fecho a coluna, abro outra coluna aqui, td. Dentro dessa coluna eu coloco input text, name pid2, id pid2 e o estilo 98% seguindo a mesma linha daqui de cima. Fecho a coluna, inicio aqui outra linha aqui embaixo, ó. Mesmo procedimento do CoSpan. Você vê que tem a mesma coisinha aqui, ó. Eu agrupei, eu mesclei no caso aqui duas outras colunas em uma só. Coloquei o submit aqui dentro, que é esse botãozinho aqui, executar pid. Ó, o name aqui, ó. Name executar pid, valor executar pid. Fechei aqui a coluna, fechei a linha. E finalizei o formulário. E por último temos aqui o formulário número 3. Onde eu estou colocando aqui, ó, nome form 3, o método post e action index.php. Todos eles estão apontando para essa única página aqui, ó. Vamos perceber isso. Aí eu inicio aqui, ó, uma única linha. Dentro dessa linha eu coloco uma coluna aqui mesclada, alinhada ao centro, que é só essa partezinha aqui, ó, só essa célula aqui, ó, dentro da tabela. Aí tem o type submit, o name executar e o valor executar. Finalizou aqui a coluna, a linha e o formulário. Aí aqui eu pego e finalizo a tabela completa. Termino o body, termino o HTML, acabou-se. E aqui nós destrinchamos todinho o código HTML da interface. E espero que tenha ficado bem claro, pessoal. Porque aqui é a parte simples. Se você se baralhar aqui, aí o bicho vai pegar. Então, até a próxima videoaula. Vamos lá.